O Balanço Geral começando hoje, então, mais cedo, às 11 horas da manhã em ponto, com uma cobertura completa e especial, por isso estamos tomando horário da rede, sobre o sumiço do menino João Gabriel. O menino é um autista não verbal, ou seja, gente, ele não fala, ele não conversa. Onde ele mora é uma área de chácara, aí tem uma criação de porcos, mas tem também 2 lagos de peixe, a família também cria peixe. No local são 4 casas da família. O menino, por volta das 9 horas da manhã, ele sai caminhando, descalço, e é o último momento em que ele foi visto. O que acontece com o João Gabriel e com as famílias ali? A área do banheiro não fica dentro da casa. O banheiro fica numa área externa, a famosa casinha. Ele foi caminhando até o banheiro e desde então não foi mais visto. Quando isso aconteceu? 9 horas da manhã desse domingo. O último momento em que o menino é visto pela família ali naquela casa. Depois disso, os familiares tentaram procurar. O que dificulta tudo aí na região? Área de mata, tem os 2 tanques de peixe, tem mata fechada e também tem área de plantação muito extensa. A família mora numa área de mais ou menos 4 hectares, então nós estamos falando de 40 mil metros. Os tanques de peixe são profundos. Eles chegam a ter 6 metros de profundidade. O que aconteceu ali? Me dá a imagem da noite, porque durante a noite os bombeiros colocaram sonar, foram passando esse sonar, que é o mesmo que o submarino usa para saber onde ele está. Sabe aquele submarino de guerra? É o mesmo. Esse sonar foi passando, então se ele encontra algum lugar que impacta a barreira do sonar, ele faz um desenho. Olha o sonar sendo utilizado e mergulhadores do Ghost também. Passaram por mais de 1 hora dentro dos tanques de peixe e não encontraram absolutamente nada. A grande preocupação nesse momento, esse menino que a foto aparece aqui em cima de mim, o João Gabriel, ele tem só 5 anos de idade e ele é um autista não verbal, ou seja, ele não expressa reações, sentimentos e conversa. Quando ele expressa algo, normalmente é com urro muito forte ou então com reações do corpo, mas ele não fala. São mais de 100 pessoas que estão nesse local desde ontem procurando. Você está vendo aí que voluntários chegaram com pizzas, chegaram com comida para ajudar as pessoas que estavam por ali. Essa imagem é importante, volta a imagem para mim, da Polícia Civil do Estado do Paraná também chegando até o local. Ali nós temos Guarda Municipal, temos bombeiros, temos Ghost, todo o grupamento especializado das equipes de segurança está lá. Mas a Polícia Civil também chega até o local e começa uma investigação para apurar de fato o que aconteceu. Aí os voluntários, solidariedade, todo o povo de Araucária, região do Guajuvira, que é onde fica essa chácara, muitas famílias iam até lá para servir as pessoas que estavam trabalhando e de alguma forma acolher o pai e a mãe que estavam, e aí eu acredito que você imagina a mesma coisa, em total, em absoluto desespero que estavam por ali. Pois bem, esses voluntários passaram a noite e a madrugada também fazendo o rastreamento do local e uma varredura. Faz uma espécie de uma ferradura, né, o desenho de uma ferradura, e vai varrendo até que se encontra lá na frente para saber onde está o João Gabriel. Até agora, o que inclusive os cachorros que foram levados até lá, os cães farejadores, aí a Polícia Civil, que eu falei para você, que também vai até o local para iniciar uma investigação. Os cães farejadores chegaram até um ponto perto do lago e pararam, mas nessa varredura dentro do lago, absolutamente nada foi encontrado. E aí as dificuldades, ó, olha a área de plantação, como ela é grande, como ela é alta. Uma criança pequena como o João Gabriel, numa situação como essa, pode se esconder num buraco até de uma coruja buraqueira. Pequenininho que é, ele pode ficar escondido ali, ó, essa área de plantação. Na frente da casa, essa área de mata, mata densa e fechada. E aí é que vem as preocupações, porque tinham onças pardas na região e também gatos do mato. E aí aumentou ainda mais a aflição dessa família, peraí. E os 2 tanques de peixe, um deles com 6 metros de profundidade. É uma fazenda de criação de porcos, ou seja, é uma granja de porcos, que tem aí lá na região, né, nesses 4 hectares, com esses barracões. As equipes do Balanço Geral estão lá no local também. Às 11 horas e 4 minutos, você não estranhe, o Balanço Geral vem nessa cobertura completa e especial. Esse era um horário do Hoje em Dia até as 11h30, mas a rede nos autorizou vir
para trazer para você tudo que está acontecendo há 27 horas na cidade de Araucária, região metropolitana de Curitiba. Gente, os helicópteros também estavam lá no local, mas as buscas por helicóptero, elas foram suspensas, porque os helicópteros, eles vão baixando, dão rasante e abrem clareiras no meio do mato e também da plantação. Essa busca por helicópteros, inclusive com aquela câmera térmica, essa busca foi suspensa porque hoje pela manhã, mau tempo, neblina densa, pesada, carregada e frio em Araucária, o que traz ainda muito mais complicação. Bom, nós chegamos lá no começo da tarde do domingo. A Maria Rosseto, desde o começo dessas buscas, está acompanhando o caso do menino João Gabriel, o menino de 5 anos que desapareceu em Araucária. A Maria Rosseto chegou praticamente junto com o Corpo de Bombeiros e você vê agora os momentos iniciais dessa busca que já tem mais de 25 horas, quase 27 horas. Põe no ar. O silêncio da área rural foi quebrado pela angústia de uma família. João Gabriel Ferreira dos Santos, de 5 anos, autista não verbal, desapareceu por volta das 10 horas da manhã deste domingo. Segundo moradores, os pais passaram cerca de 2 horas procurando pelo filho. Sem sucesso nas buscas, pediram ajuda ao Corpo de Bombeiros. Então ele estava ali na frente, daí ela falou que ela estava, acho que dormindo, e ele foi tratar os porcos. Daí quando ele voltou, ele já não viu mais o pezinho dele. Daí eles começaram a procurar, vieram aqui. Eu falei para eles entrar, que eu não estava em casa, né? Eles entraram, não acharam ele, procuraram, daí ela me ligou. Daí era umas 11 horas, eu vim para cá, começamos a procurar. Aí ela acionou a polícia. Da polícia já veio, chamou o bombeiro, veio os bombeiros e começaram a procurar nos matos, mas nada. As buscas ganharam reforço. Helicópteros, cães farejadores e equipes especializadas passaram horas vasculhando cada canto da propriedade. Nós recebemos uma ligação aproximadamente meio-dia, informando o desaparecimento de uma criança de 5 anos de idade, autista, que teria sido visto pela última vez às 9 da manhã em casa. Então, desde as 9 da manhã, a família e voluntários têm se juntado para fazer essas buscas. Nossa equipe chegou ao local aproximadamente 1 hora da tarde, e desde então nós temos empregado todos os recursos possíveis para que nós tenhamos o maior sucesso possível nessa situação, né? Desde o momento que o desaparecimento foi comunicado, forças de segurança e até mesmo moradores da região começaram a auxiliar nas buscas. A área é grande, são mais de 10 mil alqueires de vegetação, açudes e também construções, o que acaba dificultando o trabalho das equipes. Enquanto as equipes faziam as buscas técnicas, moradores da região se juntaram à procura do menino. A gente viu a postagem e viu os helicópteros aqui e falamos, vamos lá tentar ajudar de alguma forma, tentar buscar a criança. A Guarda Municipal de Araucária também participou da força-tarefa. As equipes trabalharam em conjunto para tentar cobrir o maior número possível de áreas. Assim que soubemos e tivemos a confirmação do desaparecimento dessa criança, um menino de 5 anos, as equipes se mobilizaram, vieram até o local e muitos voluntários, muitos guardas, que estão de folga nesse momento, estão vindo para cá e alguns já chegaram aqui para ajudar nas buscas a esse menino. Durante a noite, as buscas continuaram com o revezamento das equipes e o apoio de novos voluntários. Assim, gente, o que chama a atenção no sumiço do João Gabriel? Ele é um menino acostumado com aquela área. Por mais que ele seja um autista não verbal, ele sabe se deslocar, pelo menos onde fica a área da casa dele, ali naquela região. Ele mora ali desde que nasceu. A família está ali há muito tempo, outros familiares também. Essa imagem chama muita atenção. Esse é um mergulhador do Ghost, do Corpo de Bombeiros, que ficou por 1 hora numa água fria, gelada, com muita profundidade. Veja que a água é tão turva, é tão difícil de enxergar, ela é tão marrom, porque é um tanque de peixe, que tinha uma corda fazendo a orientação e a guia desse mergulhador super experiente do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. Essa imagem que você está vendo no nosso telão agora, vem cá comigo, André. Essa imagem que você vê no telão é uma foto do local. Então veja, Corpo de Bombeiros se posicionou o tempo inteiro lá no local e colocou, inclusive, muitas luzes que chegaram lá para tentar achar. Ricardo Pereira está no local, ao vivo, neste momento tem toda a informação pra gente. Ricardo, um ótimo dia para você. Como é que tá a situação das buscas do menino João Gabriel agora? Muita gente ainda no meio do mato buscando esse menino, Ricardo.
Fala, Riva, um ótimo dia para você, um ótimo dia a quem acompanha o nosso balanço geral, um trabalho extremamente intenso, desgastante para os envolvidos. A gente está falando de quase 100 bombeiros que participam das buscas desde ontem, um trabalho que se estendeu durante a madrugada, mais ou menos 20 voluntários também atuando nessas buscas que acontecem por ar, terra e também na parte aquática, que acontece por localizar essa criança. Gente, eu tô falando de nenhum indício, nenhuma pista, nenhum sinal que possa indicar o que aconteceu, para onde que esse menino foi, o que houve com ele. A gente está falando aqui de policiais militares, policiais civis também, Guarda Municipal de Araucária, Corpo de Bombeiros, uma força-tarefa gigantesca aqui nessa região rural de Araucária, município da região metropolitana da capital. A gente está acompanhando desde ontem as buscas em loco. O que está sendo feito por aqui? Então a gente já viu o helicóptero do Corpo de Bombeiros pousar e levantar voo por diversas vezes hoje. Pela manhã não foi possível esse tipo de trabalho porque a névoa aqui era muito grande. Em Curitiba o tempo estava completamente limpo, mas nessa área rural de Araucária estava fechado, não tinha como a aeronave levantar. Então ela começou a voar cerca de 10, 15 minutos. Há também o trabalho por parte dos agentes do Ghost, com botes aqui nos tanques na região. A gente está vendo mais uma vez a movimentação intensa por aqui. O Jefferson Vaz está mostrando para vocês o helicóptero do Corpo de Bombeiros que faz uma série de voos muito baixos, mas muito baixos mesmo, em alguns casos 15, 20 metros apenas do solo. Há aquela angústia por parte de familiares, obviamente, por parte da população local, vizinhos. E aí a gente fala de um trabalho muito importante também, que é o trabalho de voluntários. Pessoas que ainda ontem chegaram até aqui falando, olha, eu não tenho parentesco nenhum com o João Miguel, mas eu quero ajudar nessas buscas. Pessoas então que foram designadas pelo Corpo de Bombeiros para atuar aqui na mata, que foram escolhidas aquelas pessoas em condição física de permanecer em área de mata noite adentro, pessoas que tinham celulares com bateria, pessoas que tinham lanterna também. A expectativa, a torcida muito grande é para localizar esse menino hoje. Claro que quanto antes, bem, com vida, é claro, expectativa de todo mundo, mas é um trabalho que acontece de corrida contra o tempo, porque ainda está de manhã, mas escurecendo aqui, fim de tarde, começa a anoitecer, aí complica demais o trabalho de buscas. Trabalho aquático, trabalho em terra, em ar também, ele até acontece de certa forma por conta das câmeras de alta tecnologia do Corpo de Bombeiros, câmeras termais que identificam qualquer sinal de calor em meio à mata. Só que ontem essas câmeras já foram utilizadas e, como eu falei, nenhuma pista do João Miguel, de 5 anos. Um caso que está, nesse momento, demandando também uma investigação da Polícia Civil. E essa informação, você que está em casa, preste atenção porque ela é muito importante. A Polícia Civil não estava aqui. A Polícia Civil não havia sido acionada. A gente estava falando de um desaparecimento. Olha, uma pequena dificuldade com o sinal lá. Essa é a mesma dificuldade que passam as equipes de busca do Corpo de Bombeiros. O que a gente sabe, por exemplo, gente, o menino João Gabriel some por volta das 9 horas da manhã. Aqui é a área, tá? Essa é a área onde some o João Gabriel. Você tá vendo os tanques e as plantações aqui. Aqui é a área onde tá a família que trabalha cuidando e criando porcos. E olha as áreas de mata e de plantação. E aí a preocupação com esses 2 tanques que tem ali. Então, até agora, o Corpo de Bombeiros já trabalhou em toda essa área. Olha o tamanho desse perímetro todo que foi feito pelo Corpo de Bombeiros. O que a gente sabe? Que alguns dos voluntários passaram dessas áreas, já foram além, por todos os lados. Se desenha um ponto onde vai ser a ação de todo mundo, vai fazendo a varredura, mas há algumas pessoas voluntárias que já passaram daqui. E o helicóptero também já fez isso. Vem no rasante, baixa e vai tentando fazer essa busca a todo momento. Há uma informação que os bombeiros colocaram como possibilidade de um grito ter sido ouvido no meio da mata. Mas como o menino é um autista não verbal, ficou naquela, é um grito de algum voluntário ou é o grito do menino João Gabriel? De quem é esse barulho de pedido de socorro ou de grito ali no meio do mato?
Exatamente por ele ser um autista não verbal. Ele não falaria. Então, os bombeiros fizeram o quê? Põe o mapa para mim de novo aqui, André, por favor. Os bombeiros colocaram um ponto aqui, ó, que diz possível grito ouvido no meio do mato e desenharam um raio para ir agindo em busca do menino. Então vamos lá, gente. Agora são 11 horas e 15 minutos. Nós já estamos, então, passando de 26 horas. Já são quase 27 horas. 26 horas e 15 minutos desde a última vez que o menino foi visto em casa. Depois disso, ele vai para o banheiro, descalço e desaparece. Os bombeiros já viram pegadas descalças perto da mata e também perto dos tanques de peixe. Pegadas de criança. E vê que está com a marca dos dedos. Então você imagina a aflição dessa família desde as 9 horas da manhã do domingo. É aquele tipo de aflição que só quem passa sabe dizer. A gente tenta imaginar, mas não consegue. Olha a altura que chega ali a plantação. Passa e chega até o peito de um homem adulto. Ou seja, o menino também pode estar numa área de plantação. Então são 3 coisas ao mesmo tempo. O lago, o tanque de peixe, a área de mata fechada e também a de plantação. Bom, o Marcelo Borges acompanhou como foram as buscas durante a noite e durante a madrugada. Ele permaneceu por lá com os bombeiros e voluntários, com bombeiros que foram até para dentro d'água atrás do menino. Põe no ar. As buscas entre a noite e a madrugada continuaram aqui na região rural do município de Araucária. O Corpo de Bombeiros, perto das 10 horas, utilizou o equipamento sonar com o objetivo de encontrar João e acabar com este drama para a família. Bombeiros mergulharam exatamente neste lago que fica perto da casa da família de João. O uso de sonar em buscas aquáticas emprega ondas sonoras para mapear o leito dos rios, o que destaca corpos, objetos ou embarcações submersas, mesmo em águas turvas e com visibilidade zero, que é o caso da lagoa. Os bombeiros seguiram possíveis marcas encontradas por um cão farejador. Eles ficaram mais de 1 hora na água. No entanto, João não foi localizado. A família do menino contava com a ajuda de vizinhos e de várias pessoas que seguiram até a região. Todos seguiam com a angústia do desaparecimento de João. Os pais, segundo vizinhos e familiares, seguiam desesperados enquanto aguardavam por novidades das buscas. O entra e sai de moradores que queriam ajudar de alguma forma foi grande. Já na extensa área de mata, cerca de 100 voluntários atuavam na busca por João. Entre a noite e a madrugada, 75 bombeiros militares atuavam diretamente na operação. A Academia Bombeiro Militar mobilizou outros 25 alunos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes irão permanecer até que a criança seja localizada. Você vai ver agora as imagens das buscas que estavam sendo realizadas pela manhã. De manhã, não se podia usar o helicóptero. Por quê? Porque estava completamente fechado o tempo, neblina e muito frio. Que era mais um motivo que ia aumentando a preocupação sobre as buscas com relação ao menino João Gabriel. Agora o helicóptero voltou a operar na região e já fez inúmeros rasantes na área, passando aí 10... Olha lá, a altura do chão. Põe lá para mim a imagem lá da altura do chão, que o helicóptero acaba circulando. Para ver lá de cima se encontra essa criança agachadinha num canto e tudo mais. Então, de manhã essas buscas também já foram reativadas. Agora, o helicóptero também retoma para participar de tudo isso e aumentar ainda mais as possibilidades. A esperança dos bombeiros e de todo mundo que está no local. São quase 100 pessoas trabalhando nesse momento. Mais a Polícia Civil que chegou também à região. Então nós já estamos falando de mais de 100 pessoas atrás do menino João Gabriel, de 5 anos de idade, numa busca frenética que não para, que não tem descanso, desde muito cedo da manhã do domingo, por volta do meio-dia, os bombeiros já chegaram, mas a família já vinha buscando desde as 9h06 da manhã, para ser mais preciso, que é o horário em que a família não viu mais. Olha a área aqui, ó. À direita você vê a área em 3D de como é, ó. É uma área, região do Guajuviras ali, em que a gente tem pelo menos 40 mil metros quadrados, mata fechada, tem plantação, tem lago, tem tudo lá, não muito distante da cidade. Existe uma expectativa de que ele possa estar caminhando, sem parar por algum ponto. São 2 as possibilidades. Ou ele parou em algum canto e está ali encolhidinho, com medo, ou ele continuou a caminhada e não parou mais porque ele também conhece a região. Essa área de plantação também é uma grande preocupação.
O nosso sinal está sendo estabelecido por lá. O Ricardo Pereira está no local, junto com o Kainan Lucas. É difícil sim. Esse trabalho fica dificultado pela falta de sinal, até mesmo para as equipes do Corpo de Bombeiros, que usam GPS, 1000 coisas à disposição, toda a tecnologia do mundo. Mas nesse momento o que se tem é essa aflição dos familiares, que desde as 9 horas da manhã do domingo não tem notícia do João Gabriel. Imagina você ficar sem notícia do teu filho e da tua filha, numa área de mata, de plantação e com lago também. Quase 27 horas. E o menino tem autismo não verbal, gente. Ele não fala. Ele não se comunica por fala. Ele se comunica de outras formas, mas ele tem só 5 anos de idade. E pela pouca idade, por ser ainda um menininho muito novinho, um bebezão, ainda mais com as características do autismo que ele tem, vão dificultando ainda mais, por isso tanta mobilização, tanta gente no local. Guarda Municipal também, todos à disposição e a postos para, de alguma forma, saber qual é o paradeiro do João Gabriel. E aí o que vem de informação? Os cães farejadores da Polícia Militar do Estado do Paraná e também do Corpo de Bombeiros, mais em especial dos bombeiros, do Ghost, eles farejaram toda a região e pararam perto do lago, mas no lago não foi encontrado nada, nem com bombeiro na água, por mais de 1 hora, e nem tampouco com o sonar que foi usado ali, que é altíssima tecnologia. Olha lá os bombeiros na água, ó. Olha como a água é marrom, como é turva, como é difícil, né? Como é um lugar extremamente ruim de se enxergar. A visibilidade é praticamente zero. Por isso o sonar foi utilizado o tempo inteiro. O bombeiro dando instrução. Fui aqui, fui lá, passei por aqui, usando ali os tanques de oxigênio. Realmente foi um mergulho que ele fez ali para baixo, a praticamente 6 metros de profundidade. O Ricardo Pereira está se estabelecendo por lá, junto com o Kainan Lucas, e a gente vai acompanhar tudo isso. Portanto, para você que está chegando agora, o Balanço Geral começou em um horário diferente. Às 11 horas da manhã, nessa cobertura completa sobre o desaparecimento e o sumiço do menino João Gabriel, de 5 anos de idade. O menino autista não verbal, ele não tem a habilidade ainda da fala, ele está desenvolvendo isso mesmo aos 5 anos de idade. Sai para ir ao banheiro na casa da família, um local que é uma fazenda de criação de porcos, onde tem tanques de peixe, e ele se perde no meio desse caminho. Pegadas já foram avistadas, pegadas de um pé pequeno, um pé de criança, marcaram a terra. Quando ele pisou, ficou marcado na terra. Mas qual é a preocupação dos bombeiros? Naquele momento, podia ter neblina ali na região, né? Aquela neblina que baixa muito forte, 9 e pouco da manhã, em áreas de sítio, isso é extremamente comum, ainda mais com lagos, com mata, com tudo, com área de plantação. Viram as pegadinhas dos pés do menino João Gabriel ali. E aí os cães farejadores foram atrás e também foram colocados no meio da mata, mas na mata e também na área de plantação, a informação que a gente tem até agora é que o menino João Gabriel não deixou nenhum vestígio, nenhuma marca na mata, deixou perto da casa dele. Enquanto as buscas seguem por lá, nós estamos restabelecendo tudo. A gente vem para uma outra história. Vem cá comigo agora, André.